Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 10. Oval, regular e irregular. Traçados e construções. Oval. O que vem a ser uma oval? Oval é uma figura semelhante ao ovo. Isso mesmo, é uma figura semelhante ao ovo. Observe os detalhes da figura. Em geometria, oval ou ovoide, que vem do latim ovo, é uma forma geométrica que se assemelha à forma de um ovo. Uma oval pode ser regular ou irregular. As ovais são figuras simétricas, formadas por arcos de circunferência. Esse entre parênteses simboliza a palavra circunferência. Observe os exemplos. Regular, esse primeiro, que é todo arrumadinho, e o irregular, que tem uma pequena diferença, pontiagudo mais para o lado, ok? Vamos seguir os exemplos e construções adiante. Oval, traçados. Primeiro, traçar uma oval regular, dado seu eixo menor, AB, 4,5 cm. Exemplo 1. Observe o croquis ao lado, a prévia do desenho, certo? Primeiro passo, vou tirar a mediatriz do segmento de reta AB. Está no sentido vertical, mas tanto faz sentido vertical quanto horizontal, ok? Veja agora, tirei a mediatriz do segmento de reta AB. MTZ significa a palavra mediatriz. Pronto, tirei a mediatriz. Segundo passo, vou centrar no ponto médio, abertura MA, e vou traçar um arco intermediário. Observe, vou achar dois pontos, ponto 1 e ponto 2, ok? Pronto, agora eu vou traçar duas semi-retas, saindo da letra A para baixo, em direção ao ponto 1 e ao ponto 2, e duas semi-retas saindo do ponto B para cima, passando pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Observe, primeira semi-reta, saindo do ponto A, passando pelo ponto 1, segunda semi-reta, saindo do ponto A, passando pelo ponto 2 para baixo, ok? Agora eu vou traçar duas semi-retas, saindo do ponto B para cima, passando pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Observe, terceira semi-reta, saindo do ponto B, passando pelo ponto 1 para cima, e a quarta, saindo do ponto B, passando pelo ponto 2 para cima, certo? Então já montei a estrutura aí da minha oval regular. Pronto, agora eu vou traçar os arcos definitivos, os arcos que vão finalizar a figura. Então, ponta seca no ponto A, abertura AB, traço o primeiro arco definitivo. Encontrei dois pontos, 3 e 4. Já tracei o primeiro arco. Agora eu vou traçar o segundo arco definitivo. Abertura BA, traço o segundo arco definitivo. Acho mais dois pontos, 5 e 6. Agora eu vou fechar a minha oval regular. Centro o compasso no ponto 1, abertura 1, 3 e vou coincidir no ponto 5. Observe. Terceiro arco definitivo. E para finalizar, eu centro o compasso, ponta seca no ponto 2, abertura 2, 4 e vou coincidir no ponto 6, tá o quarto arco definitivo. Já fechei a minha figura, o meu oval regular, dado o eixo menor, ok? Segundo exemplo, traçar uma oval irregular, dado o seu eixo menor, CD 4,5 cm. Esse é o exemplo 2, certo? Então tem um croquis embaixo de novo. Primeiro passo, mediatriz do segmento de reta CD. Observe, tirei a mediatriz do segmento de reta CD. Agora eu vou centrar o compasso no ponto M, abertura MD, e já vou traçar o primeiro arco definitivo. Ok? Então vou centrar o compasso no ponto M, abertura MD, e vou parar no ponto C. Observe. Pronto, achei o ponto 1 e achei o primeiro arco definitivo. Agora eu vou traçar um arco intermediário saindo do ponto C e vou achar o ponto 2 na mediatriz. Ou seja, centro o compasso no ponto M,
abertura C, e vou dar continuidade a esse arco inicial. Observe. Achei o ponto 2. Então foi o que eu fiz. Primeiro, centrei o compasso no ponto M, abertura MD, tracei um arco até o ponto C. Fechei aí o primeiro arco definitivo. Depois centrei o compasso no ponto M de novo, abertura até MC e dei sequência a esse arco, achando o ponto 2, certo? Agora eu vou traçar duas semi-retas, uma saindo da letra C, passando pelo ponto 2, e outra saindo da letra D, passando pelo ponto 2. Observe, semi-reta saindo do ponto C, passando pelo ponto 2. Agora uma outra semi-reta, saindo do ponto D, passando pelo ponto 2 para cima. Observe. Pronto. Já tracei as duas semi-retas. Observe que no primeiro exemplo são 4 semi-retas, no segundo são 2 semi-retas. Agora eu vou achar o segundo arco definitivo. Centro compasso, ponta seca no ponto C, abertura CD, traço o segundo arco definitivo dessa questão, achando o ponto 3. Ok? Agora eu vou centrar o compasso no ponto D, abertura DC, vou traçar o terceiro arco definitivo dessa figura, achando o ponto 4. Certo? Agora, para finalizar, centro o compasso no ponto 2, abertura 2, 3 e vou coincidir no ponto 4, fechando o meu oval irregular, dado o eixo menor. Certo? Agora vamos traçar esses dois tipos de ovais, só que com eixo maior. Vamos adiante. Oval traçados. Traçar um oval regular, dado seu eixo maior, EF, igual a 7,5 centímetros, com o jogo de esquadros. Só que nesse exemplo vou usar um esquadro e uma régua como segunda opção, certo? Vejamos, exemplo 3, está o croquis abaixo. Eu vou dividir esse segmento de reta EF em 3 partes de medidas iguais. Primeiro passo, traço uma reta auxiliar, saindo da extremidade do segmento na letra F para a esquerda, observe. Pronto, tracei uma reta S, reta auxiliar. Sobre essa reta S, eu marco 3 unidades iguais, qualquer medida. Então eu abro o compasso uma medida qualquer, saio do ponto F e marco 3 medidas iguais, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? Agora eu vou ligar o ponto 3 ao ponto E. Pronto, já fechei minha questão. Esse assunto, divisão de segmentos, foi visto na aula 3, como citei anteriormente. Agora eu vou colocar uma régua abaixo da figura e vou coincidir um esquadro saindo dessa reta E3 para a direita, passando no ponto 2, traço uma paralela a ela, passando do ponto 1, uma outra paralela. Eu vou simular um esquadro saindo sobre essa régua, coincidindo com essa reta E3. Observe, a simulação. Passo no ponto 2 e passo no ponto 1 e traço umas duas paralelas, certo? Paralelas àquela reta E3. Pronto. Achei os pontos lá em cima, 0 linha, 1 linha, 2 linhas e 3 linhas, coincidindo com o ponto E. Agora eu vou centrar o compasso no ponto 1 linha, a abertura 2 linhas, vou traçar um arco intermediário, certo? Da mesma forma, pego o compasso, centro no ponto 2 linha, abertura 1 linha e traço esse mesmo arco aí, sentido contrário. Achei mais 2 pontos, 4 e 5, certo? Agora eu vou traçar 4 semi-retas, como na questão anterior. Vou sair do ponto 4, passando pelo ponto 1 linha, e outra semi-reta, saindo do ponto 4, passando pelo ponto 2 linha. Pronto, agora eu vou inverter. Outra semi-reta, saindo do ponto 5, passando pelo ponto 1 linha, e outra semi-reta, saindo do ponto 5 também, passando pelo ponto 2 linhas. Observe, pronto. Já montei minha estrutura interna do oval regular, dado o eixo maior EF. Agora eu vou traçar os 4 arcos, finalizando a figura. Primeiro passo, eu tenho que centrar no ponto ou 1 linha ou 2 linhas, para começar a fechar a figura, que eu vou abro o compasso até uma letra, ou E ou F. Então, pela ordem, abertura 1 linha até o F, traço o primeiro arco definitivo, e achei 2 pontos, 6 e 7. Agora eu vou pegar o compasso, abertura 2 linhas até o E, e vou traçar o segundo arco definitivo. Observe, achei o ponto 8 e 9. Então já tracei os 2 arcos definitivos. Agora eu vou fechar minha figura.
centro o compasso no ponto 4, abertura 4, 6 e vou coincidir no ponto 8. Observe, terceiro arco definitivo. Para encerrar, eu vou centrar o compasso no ponto 5, abertura 5, 7 e vou coincidir no ponto 9, no quarto arco definitivo da figura, do traçado do oval regular, dado o eixo maior EF, ok? Vamos adiante. Oval, traçados. Traçar um oval irregular, dado seu eixo maior GH igual a 7,5 centímetros, com um jogo de esquadro, certo? Nesse exemplo, vou usar um esquadro e uma régua com um exemplo anterior, que foi uma segunda opção, uma segunda alternativa. Vejamos, exemplo 4, e o croquis está abaixo. Olha o segmento de reta GH dado, certo? Como fazer agora? Vou traçar uma reta auxiliar, saindo da extremidade do segmento GH, na letra H, para a esquerda, e vou marcar sobre essa reta auxiliar 9 unidades de medidas iguais. Observe. Então, eu tracei uma reta S e peguei o compasso com a medida qualquer, abertura qualquer, centrei o compasso no ponto H e marquei ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6, 7, destaquei o 7, 8 e 9 medidas iguais. Vou ligar o ponto 9 ao ponto G, certo? Então eu vou aí dividir esse segmento GH. Esse assunto já foi visto em divisão de segmentos, aula 3. Só que eu não vou dividir o segmento GH em 9 partes iguais. Eu vou simular uma reta paralela a essa reta G9, passando pelo ponto 7, que está em vermelho. Só quero essa paralela. Observe, como fazer? Coloco uma régua na parte de baixo, certo? Agora eu vou simular o esquadro, coincidindo com essa reta G9 sobre essa régua, vou deslizar para a direita e vou traçar uma paralela no ponto 7, que está em vermelho. Observe. Passou no ponto 7, então eu só vou destacar essa paralela no ponto 7, que vai me dar os pontos na parte de cima do segmento GH, 7 linha e 9 linha, coincidindo com o ponto G. Ok? Pronto. Agora o que fazer? Vou tirar a mediatriz do segmento 7 linha H. Observe, vou tirar a mediatriz do segmento 7 linha H. Observe. Pronto. O MTZ significa a palavra mediatriz. Então eu tirei a mediatriz do segmento 7 linha H. Achei o ponto 10, certo? Pronto. Aí já está uma parte já da estrutura montada. Eu vou traçar agora uma parte dessa oval definitiva, um arco final. Centro o compasso, ponta seca no ponto 10, abertura 10H e traço o primeiro arco definitivo, achando os dois pontos, 11 e 12, certo? Então eu centrei o compasso no ponto 10, abertura 10H e achei esses dois pontos, 11 e 12, certo? Pronto. Agora eu vou ligar o ponto 11 ao ponto 7 através de uma semi-reta, vejamos, e vou ligar o ponto 12 ao ponto 7 através de uma outra semi-reta para cima. Observe. Pronto. A estrutura da oval irregular, dado o segmento GH, está aí pronto. Agora eu vou traçar mais 3 arcos definitivos para fechar essa figura. Como fazer? Ponta seca no ponto 11, abertura 11, 12 e traço outro arco, o segundo arco. Achei o ponto 13, certo? Agora, ponta seca no ponto 12, abertura 12, 11, traço o terceiro arco definitivo, achando o ponto 14. Observe, certo? Já traçamos dois, o arco 1 definitivo, o arco 2 definitivo e o 3 definitivo. Para encerrar, para fechar a figura, centro o compasso no ponto 7 linha, abertura 13 e traço esse arco passando pelo ponto G e encerrando no ponto 14. Observe. Pronto. Quarto arco definitivo. Está aí a nossa figura fechada, um oval irregular, dado seu eixo maior GH. Ok? Vamos adiante. Oval, projetos utilitários. Vejamos dois exemplos na prática. O primeiro à esquerda, um lavabo com espelho de um oval regular perfeito no sentido vertical, e à direita, um outro lavabo
o desenho de um espelho no sentido horizontal de um oval regular também perfeito. Ok? Vamos ver o outro exemplo. Observe agora oval, projetos utilitários também, formato de oval regular, esta mesa de reuniões em madeira, certo? Como segundo exemplo dessa questão. Ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!